Shalom, irmãos! E aí, como estamos? Você está bem? Chegamos em Esdras, capítulo 9. Estamos lendo a Bíblia diariamente e nesse processo nós começamos lá em Gênesis, né? E agora chegamos a Esdras, capítulo 9. O capítulo 9 de Esdras é sobre uma oração de confissão, de arrependimento, que traz uma renovação espiritual grande para Israel. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, mas vamos começar ouvindo e adorando a Deus através de música. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Quem criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim
Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Que bom então, não é? Vamos ler o texto. Você abra, por favor, a Bíblia. Esdras, capítulo 9. Nós vamos conversando aqui a respeito do texto. E depois a gente vai ter um tempo de oração também. Diz assim o texto da palavra. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, os cananeus, os heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Em outras palavras, o povo de Israel, que ganhou a terra prometida por causa do juízo de Deus contra esses povos, foi advertido gravemente, isso a gente encontra em Deuteronômio, capítulo 28, foi advertido gravemente para largar, abandonar. Esse povo tinha que ser todo extirpado daquela terra. E esse era o juízo de Deus, e diz o texto aqui, por causa das suas abominações. No entanto, Israel não só permitiu que esse povo continuasse lá, como Israel começou a se associar a esse povo. E aqui, irmãos, a gente está num período que é pós-cativeiro babilônico. Eles estão retornando para a terra, eles estão reconstruindo suas vidas. Isso quer dizer o seguinte, eles tinham acabado de passar por uma disciplina grave de Deus, a fim de largar essas abominações. No entanto, eles continuavam. Que coisa terrível. Para e pensa um pouco, né? Como muitas vezes a gente
em vez de aproveitar os processos de Deus de disciplina para mudar de vida, para começar a ter uma nova história, muitas vezes a gente insiste em continuar fazendo as mesmas coisas. Bom, se a gente continua fazendo os mesmos erros, o que é que a gente espera? Colher os mesmos frutos, obviamente. Versículo 2 diz: pois tomaram das suas filhas para si, desses povos todos, eles tomaram as filhas para si e para os seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Veja, o que os príncipes estão dizendo aqui é que não houve exceção. O povo fez isso, mas os líderes também fizeram, ou seja, é Israel toda, tá? Toda ela participando dessa mesma transgressão. Isso quer dizer, irmãos, que essa era uma maneira natural de viver. Todo mundo achava, não tem nada demais. Isso aqui tá tudo bem. Qual o problema com isso? E quando a gente pega a Bíblia e torna aquilo que a Bíblia diz, a gente torna ela como se fosse obsoleta ou como se fosse não necessária, a gente começa a se coadunar, a se ligar às coisas desse mundo e acha que é normal. Não, tá tudo normal, não tem problema nenhum. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que hoje parece ser super normal: sexo fora do casamento, não é? A pessoa é solteira, aí encontra uma pessoa, outra diz, não, mas o que é que tem de mais? Qual o problema? Se a gente se ama, se a gente, sei lá, se respeita, qual é o problema? O problema é a Bíblia. Esse é um costume dessa terra, desse mundo, mas esse não é um costume da Bíblia. A Bíblia é bem clara a respeito disso, para a gente não se prostituir, não é? Mas o povo, nós, povo de Deus, muitas vezes achamos isso como nada demais. Quer ver outra coisa? Divórcio. O divórcio no povo de Deus está no mesmo índice social da sociedade. Ou seja, se mais ou menos 50% dos casais se separam no meio fora da igreja, mais ou menos 50% dos casais da igreja também se separam. O que quer dizer isso? É que nós, povo de Deus, começamos a desrespeitar. Aquilo que a Bíblia diz para nós é como se fosse assim, não, aquilo é só uma dica, não é um conselho de sabedoria, não é uma autoridade sobre a minha vida, é só uma dica, uma sugestão. Quem sabe, se eu não cumprir, não tem problema nenhum. Se a gente continua fazendo os mesmos erros, o que é que a gente quer colher, se não os mesmos frutos? Então veja, ouvindo, isso é Esdras escrevendo, né? Ouvindo eu tal coisa, eu rasguei as minhas vestes e o meu manto. Eu arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e eu me assentei atônito. A coisa pegou no coração de Esdras de uma gravidade tão grande. Quando eu estava lendo esse texto aqui, eu fiquei pensando a respeito de mim, que preciso aprender a ter esse tipo de reação, uma reação de consternação, de realidade. Veja, versículo 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu, Esdras, permaneci assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgado, e eu me pus de joelhos, eu estendi as mãos para o Senhor, o meu Deus, e disse, meu Deus, eu estou confuso, estou envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre as nossas cabeças, e a nossa culpa cresceu até os céus. Esse homem está consternado. E ele passou o dia todo ali sem saber o que fazer. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, ele se levantou e foi orar.
Ele não tinha o que fazer senão orar. E ele está sendo muito verdadeiro, ele está dizendo, olha, a gente não tem, Senhor, como comparecer perante Ti. Ou seja, o que é que adianta a gente fazer os sacrifícios se a gente vai continuar desrespeitando a Tua palavra? Versículo 7. Desde os dias de nossos pais até hoje, nós estamos em grande culpa. E por causa das nossas iniquidades, nós fomos entregues os nossos reis e os nossos sacerdotes nas mãos dos reis de outras terras. Nós fomos sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomínia, como hoje se vê. Veja, o resultado daquelas desobediências está aqui, o fruto está aqui. Veja, serem dominados por outros reis, estarem sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha. Bom, se a gente continua cometendo os mesmos erros, o que é que a gente quer colher? Aqui está dizendo, a gente ficar sujeito a homens maus, sujeitos à violência, entregues à espada, como está aqui, cativos, presos, muitas vezes presos por ideologias, por sistemas. Estamos sujeitos ao roubo, ou seja, à bandidagem tomando conta, e à vergonha. Parece que eu estou lendo o retrato do Brasil. É como se Deus estivesse dizendo, ó, a igreja brasileira parece que ela age assim. Ela desrespeita o Senhor, ela não respeita a palavra e quer colher o quê? Senão os resultados como hoje se vê. Versículo 8. Agora, Senhor, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Ele está falando sobre os que vieram do cativeiro e estavam tendo a oportunidade de reconstruir a vida, reconstruir o templo. Nessa nova oportunidade, ele está dizendo assim, a gente tem agora uma condição nova, mesmo estando numa servidão. Aí ele diz no versículo 9, porque nós somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o Senhor, o nosso Deus. Antes, ele estendeu sobre nós a sua misericórdia. E nós achamos foi o favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Ou seja, o Senhor Deus operou de uma forma miraculosa para que a gente pudesse ter uma nova condição de vida. É isso que ele está dizendo, que Esdras está dizendo. Agora, ó nosso Deus, que nós diremos à vista disso? Pois nós deixamos os teus mandamentos, aqueles que ordenaste por intermédio dos teus servos, dos profetas, dizendo, ele está lembrando lá Deuteronômio, a terra em que entrais para possuir é terra imunda pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que a sua corrupção as encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não dareis as vossas filhas a seus filhos, e as suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor dessa terra, e deixeis por herança a vossos filhos essa terra para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda tu, ó nosso Deus, que nos tens castigado menos do que merece as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar, Senhor, os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ou seja, a gente está brincando com o Senhor, não é? A gente está desobedecendo assim, de uma maneira assintosa, e é como se a gente nem ligasse. E se o Senhor quiser destruir a gente, o Senhor tem razão, pode destruir completamente, porque a gente não está obedecendo mesmo, a gente não está levando a sério a sua pessoa, Deus.
É isso que Esdras está dizendo, irmãos. Eu acho interessante, porque ele não está dizendo isso com vontade de que o povo todo seja exterminado. Ele está dizendo isso com pesar, com um lamento muito grande, querendo que haja uma reconciliação, uma restauração da relação com Deus. Meus irmãos, é sempre esse o ponto, né? O ponto sempre é a relação com Deus. Quando Cristo foi até a cruz, ele foi nos resgatar para termos de volta a relação com Deus. Qual é a coisa mais preciosa que a gente tem aqui na Terra? Aí você pode dizer a família. A família é uma coisa extraordinária. A gente pode dizer a igreja, é outra coisa extraordinária. Não, talvez os bens materiais, uma terra, uma casa, essas coisas são boas também. Status, uma boa reputação, também é bom. Mas qual é o maior tesouro que temos aqui na terra? É o Senhor. Do céu ao Senhor, na terra é o Senhor. É isso que o salmista diz. Não há outro bem maior. Nosso Deus. E a relação com Deus, ela se dá quando a gente começa a respeitar. Ele é Deus. E nós somos pó, nós somos cinza. E quando a gente começa a olhar para Deus com seriedade, com amor, com devoção, a gente considera a palavra dele. E a considerar aqui é ter em consideração, é começar a dizer isso aqui vale ouro, isso aqui é precioso. Eu não quero respeitar por obrigação, por imposição, eu quero respeitar porque isso faz bem. Isso organiza a minha vida, isso refaz os meus dias. É como se você estivesse dizendo assim, eu vou parar de plantar erva daninha na minha terra e vou começar a plantar bons frutos. Daqui a pouco você vai ter boas colheitas, mas se você continua plantando carrapicho, quando você andar pelo seu terreno só tem carrapicho, você vai ser tomado por espinhos. É isso que o texto está falando. E Esdras está dizendo, Deus, se o Senhor quiser meter espinho aqui nessa terra, faça isso. O Senhor faça o que o Senhor achar que deve, porque de fato a gente está brincando com o Senhor, a gente não está levando o Senhor a sério. E o versículo 15, ele diz, Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois nós somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. E eis que nós estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa entrar na tua presença por causa disto. Essa é a oração de Esdras, o capítulo 9 acaba aqui. Capítulo 10, eu não vou entrar aqui nesse capítulo, não vou ler com você, mas no capítulo 10 começa a haver uma resposta a essa oração, porque o povo vê Esdras orando. E quando vê, eles são tomados por uma espécie de respeito. É como se as vendas que estavam nos olhos foram tiradas e eles começaram a enxergar a própria vida e pensar, meu Deus, o que é que a gente está fazendo? E ali houve um acerto e eles disseram para Esdras, vamos refazer a nossa relação com Deus, vamos refazer. Sabe, irmãos, Deus ama o quebrantamento. Na verdade, a Bíblia diz que Deus habita com o quebrantado. Pessoas que têm um coração realmente disponível para o acerto. Sabe, não é que a gente é perfeito, a gente continua errando, infelizmente, mas a disposição de ouvir a Deus, de consertar, de acertar, na força do Espírito, por amor, não pelo legalismo, não porque a gente se ache melhor do que ninguém, mas por amor a Deus. Essas coisas são como se a gente estivesse plantando boas sementes. Elas vão dando frutos na vida da gente. A vida vai se abrindo. Ela vai ficando uma delícia. Não porque não haja problemas, mas porque Deus nos enche
ele habita em nós de uma maneira tão forte, tão poderosa, que a gente passa pelas lutas com um sabor de alegria, com uma vida nova. A gente vai continuar plantando erva daninha, querendo colher bons frutos? Falando com você, né? Eu dei exemplos mais genéricos, falando aqui sobre prostituição, por exemplo, né? Sobre divórcio. Mas, na verdade, o texto se aplica à nossa vida, né? A sua, a minha, e ao respeito que a gente pode ter pela palavra de Deus, né? Então, queria orar por isso, orar para me entregar ao Senhor, pedindo a Deus que me ajude a levar a sério a pessoa dele, a ter amor por ele, consideração de verdade, né? Ter um coração humilde, quebrantado, de gente que quer andar na presença de Deus. Você quer andar na presença de Deus? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por nos fazer olhar pela palavra do Senhor a nossa própria vida. Que bom poder enxergar, Senhor, o nosso coração. Senhor, nós podemos dizer aqui como Esdras, tantas vezes nós temos negligenciado, abandonado, rejeitado a sua pessoa, Deus. A sua palavra, Deus. E nós te pedimos perdão, Senhor. Te peço perdão, Deus. Dá-nos um coração humilde, Deus, um coração quebrantado, Senhor. Com sinceridade de espírito. Dá-nos um amor real, Senhor, por Ti, Deus. Envolve-nos com uma santa devoção pelo Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos um profundo respeito, consideração verdadeira pela Tua palavra, Senhor. Tu és o nosso grande tesouro, o amado do nosso coração. E nós queremos o Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a prestigiarmos a obra que Jesus fez por nós, nos dando a condição da relação contigo, restaurando a nossa sorte. Ajuda-nos a vivermos, como diz Paulo, por modo digno do Evangelho, Senhor. Abençoa-nos, abençoa o teu povo, a tua igreja, Senhor. Abençoa a mim, Senhor. Nos ajuda. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, o Senhor te fortaleça, o Senhor seja contigo. Amém. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar. A Ti me apego, és o auxílio e a sombra de Tuas asas descansarei. Pela Tua forte mão estou seguro, de todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em Teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A Tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e
o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, amo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor